Bom, primeiro é preciso gostar de dar aulas. Eu gosto de estar nas aulas e gosto de estar com os alunos. E depois eu tenho uma maneira de ver as aulas, ou tenho uma maneira de ver as turmas ou os alunos, que é quase como se eu fosse a peça, mais uma peça daquela equipa. Ok? E, portanto, para que eles, o sucesso deles também é o meu sucesso. Se eu conseguir que aqueles alunos tenham sucesso na forma de encararem a disciplina e de aprenderem os conceitos da disciplina e depois, digamos, terem uma boa formação naquela área e terem uma boa nota naquela disciplina, então esse sucesso, que é o sucesso deles, também é o meu sucesso enquanto docente. Digamos que eu cumpri a minha missão, que me propus quando comecei aquela disciplina. E isso é sentir-me como uma parte da equipa. Eu imagino sempre que aqueles alunos e eu fazemos uma equipa e, portanto, nós temos que trabalhar em conjunto para conseguirmos termos ambos, eles e eu, sucesso digamos, naquela unidade curricular. O segredo, vamos lá, está em nós tentarmos criar uma relação com o aluno de respeito. Ou seja, nós temos que pensar que o aluno nos respeita a nós, obviamente, mas que nós respeitamos o aluno. E ele tem que perceber isso. E, para além disso, nós estamos ali com uma função de os ajudar a cumprir um determinado objetivo. Eles têm que cumprir o objetivo, pronto, basicamente, de fazer aquela unidade curricular, ter boa nota, ter aprovação naquela unidade curricular. E têm que encarar o professor como alguém que os ajuda, como alguém que, obviamente, está num nível superior ao deles, em termos de formação, mas não está tão acima, tão distante, que não lhes permite, não haja qualquer interação, que não se preocupe nada com o que eles sintam, ou se eles fazem ou não fazem a unidade curricular. É óbvio que uma pessoa tem que gostar de dar aulas e transmitir conhecimento, certo? E, portanto, por exemplo, estar numa aula de costas viradas a escrever num quadro é, de certeza, um mau começo para qualquer transmissão de conhecimento. Eu acho que é bastante importante, nós que somos docentes e que já temos a ideia do todo, não é? E que só temos, por exemplo, um contacto de 1 hora numa aula teórica, tentá-los também localizar na matéria, não é? Portanto, isso é também uma coisa que eu tento fazer sempre, é explicar, olhem, nós já demos isto, já sabemos fazer, já temos estas técnicas que acabámos de aprender, mas ainda nos falta caminhar em direção a um tópico mais avançado. E, portanto, muitas vezes faço paragens para explicar o que é que já aconteceu e explicar que vamos tentar ir numa direção que vai ser, portanto, daqui costumo fazer bastantes referências temporais. É mais a cadeira, eu nunca preparo as aulas em si, tipo, há aspectos que são necessários, tenho que pensar, tenho que ter exercícios prontos para as pessoas poderem fazer. Convém ter exemplos, porque às vezes exemplos inventados na hora correm mal. Mas fora questões logísticas, por exemplo, convém ter uma sala marcada se vamos fazer uma atividade que precisa de mais espaço, ou se vai haver um teste, convém reservar uma sala onde caiba toda a gente. Mas fora coisas desse género, eu não preparo aulas, eu preparo cadeiras. Portanto, a preparação é mesmo do fim para o princípio. O que é que eu quero que eles cheguem ao fim e tenham conseguido fazer? É perceberem qual é o espírito do assunto, como é que as pessoas que praticam o assunto o praticam de facto, é serem capazes de usar o assunto nas cadeiras do outro lado, serem capazes de contar a outra pessoa como é que funciona, como é que não funciona. Vem mesmo do fim para o princípio. Porquê? Porque isso depois decide como é que eu os avalio, mas nunca penso em termos de na aula 1 tenho que dar este assunto, na aula 2 tenho que dar aquele assunto. No semestre todo eu quero que eles cheguem ao fim e sejam capazes de fazer o quê? Porquê? Porque isso ajuda-me a ter um modelo mental. Portanto, eu não consigo preparar uma aula. Eu já tentei, preparar uma lista de tópicos e vou seguindo a lista tópico a tópico. Mas não consigo estar a seguir a lista e ao mesmo tempo estar a pensar sobre o que estou a fazer e ao mesmo tempo reagir ao que eles precisem.
o ensino é um processo complicado, isto é, tem várias facetas. E a parte que eu considero mais importante é talvez não aquilo que eu ensino, mas nós devemos avaliar talvez mais aquilo que nós conseguimos que os alunos aprendam, alunos que são as pessoas que estão à nossa frente. Portanto, a nossa capacidade de transmitir uma mensagem e dos alunos aprenderem essa mensagem e interiorizarem, de tal maneira que consideram isso, a passar aquela informação que a princípio eles não conheciam, passar a enquadrar na sua vida e passarem a considerar, ao a interiorizarem, passam a considerar trivial e, portanto, quase nem notam. Eu creio que esse é o maior desafio. Eu lembro-me de haver uma definição que eu gosto de fazer os possíveis por evitar, que é a aula teórica é o local onde a informação passa do caderno do professor para o caderno do aluno, sem passar pela cabeça de nenhum deles. Não tem de haver uma fórmula que sirva a todos, porque as pessoas são naturalmente diferentes e é enriquecedor para os alunos também contactarem com estilos diferentes, com pessoas diferentes. De qualquer forma, eu julgo que nesta, como em qualquer outra atividade, eu acho que é muito importante a motivação, o empenho, a dedicação, e julgo que, no fundo, é essa atitude e essa motivação que fazem a diferença. O que eu noto mesmo é que as perguntas são a chave. Ir fazendo perguntas durante a aula, para mim, é do que funciona melhor. Porque noto mesmo que quando não o faço, e às vezes é muito rápido, perder a atenção deles é muito, muito rápido. Repito muitas vezes as perguntas, aquilo de esperar uma resposta, não dar a pergunta e depois responder logo a seguir, acho que os vai acordando, embora haja sempre casos irremediáveis. Os 2 primeiros anos que aqui estive não me inscrevi no programa do doutorado porque pensei, o que é que eu percebo sobre isto para estar agora a ajudar os alunos. Então resolvi primeiro eu próprio aprender um bocadinho para saber ter estado nos 2 lados e saber ajudá-los melhor. E depois, um bocadinho por dever cívico, ofereci-me. E tenho-me oferecido desde aí todos os anos, já é o 3º ano em que recebo novos alunos, e isso tem sido muito bom para mim, espero que bom para os alunos, mas para mim tem sido muito bom, porque é bom ter mais contacto com os alunos. Eu não sou assim tão velho, mas já estou a uma distância razoável dos alunos que entram, que são miúdos de 18 anos, e já não viveram a mesma coisa que eu. Eu surpreendi-me há muitos anos aqui, com uma afirmação geral de que não pode ter 20 porque isso era saber mais do que eu. Isso é muito disparate, quer dizer, eu considerei aquilo muito disparate completo, não é? Porque o que está em causa é que se for dizer, o objetivo é ir daqui até ali, se ele foi, ele tem que ter 20. Tem que ter 20. Portanto, mas existe, cada vez menos, mas existe uma certa cultura de que certas notas não se podem ser dadas. Podem ser dadas. Por isso é que é necessário, o que é preciso fazer? Porque nós, na avaliação, temos que saber, se um dia um aluno formular esta questão, o que é que eu tenho que saber para ter 20? E eu tenho que saber responder-lhe. Portanto, se o aluno, ou seja, nós, quando formulamos a avaliação e os objetivos e estudamos, temos que nos pôr nesta posição. O que é preciso saber para eu ter 20? Eu acho que é a proximidade que eu consigo criar com os alunos. Por isso, eu dou-lhes abertura para eles tirarem todo o tipo de dúvidas. Sempre que eles às vezes dizem, professora, tenho aqui uma dúvida estúpida, eu digo logo, olha, estúpido é ficar com a dúvida até ao teste. Se tirar a dúvida antes, não é estúpido. Por isso, diga. Mesmo que às vezes eu não acho que a pergunta seja o mais inteligente, mas eu não vou fazer qualquer tipo de comentário. Respondo a qualquer tipo de dúvida, mesmo que não seja da minha disciplina, mesmo que seja alguma lacuna base que eles têm. Eu respondo a tudo, porque isso, lá está, era uma das coisas que eu não gostava que me fizessem no técnico e que me fizeram muitas vezes. Muitas vezes os professores diziam, eu estou disponível para tirar qualquer tipo de dúvida. Eu pensava, que bom. Alguém perguntava alguma coisa e o professor dizia, isso não tem sentido qualquer. Não, essa pergunta não tem cabimento. Eu não gosto disso, por isso eu respondo a todo tipo de questões. Se for uma aula teórica, começo a expor a matéria, tal como disse, muitas vezes no formato pergunta-resposta, não estou muito tempo a falar. Falo, mas tenho que ter uma pergunta ao final de um tempo, senão perco a atenção deles. A ideia é, no fundo, criar uma situação em que eles estão cercados por todos os lados.
Tipo, não é do género não poder fugir, mas quem estiver interessado não consegue deixar de ter uma oportunidade para. Então isso significa que eu tento, na medida do possível, e cada ano vou conseguindo empurrar mais nessa direção, ou de cada vez que faço cada cadeira, tento, na medida do possível, não dar matéria nas aulas. Estou longe de conseguir chegar lá. Era por isto ao contrário, aquilo que algumas pessoas chamam uma aula invertida, que é dar-lhes os materiais básicos para prepararem antes. E depois na aula, tendo em conta a preparação que eles já fizeram, vamos tentar ir mais longe. Ou fazer exemplos mais complicados, ou, por exemplo, uma coisa que eu gostava de fazer da próxima vez que dê a cadeira, em vez de fazer a matéria, fazer aplicações da matéria a outras coisas. Preparar bem as aulas, acho que isso é daquelas coisas que, se não tiverem as aulas bem, se não soubermos o que é que vamos, como é que vamos contar a história em cada ponto, acho que a aula vai correr mal. Não temos que saber tudo, ou seja, não temos que estar a pensar, quer dizer, tento pensar em todas as perguntas que os alunos me podem fazer, mas obviamente que eles fazem sempre coisas que eu não esperei, e acho que não há mal nenhum em uma vez dizer, epá, olha, tenho que pensar melhor nisso, ou respondo na próxima aula, etc. Mas preparar as aulas bem preparadas, isso é obviamente absolutamente indispensável, tem que ser. Ter respeito pela ignorância, no sentido de a pessoa não percebeu, mas vamos explicar 30 vezes se for preciso, porque se a pessoa está a pedir ajuda, porque tem uma questão, merece que ela seja respondida, e sem aqueles comentários, que eu acho que isso é uma das coisas que mais me chateia, que é quando as pessoas dizem, pá, já deverias saber, e isso é uma coisa que acontece. Pelo menos aconteceu-me a mim com muita frequência, que era uma pessoa que chega a um ponto em que deixa de ter a vontade de fazer perguntas. Em relação aos objetivos, portanto, eles não tenho dúvida que estão perfeitamente alinhados com o método de avaliação. E aliás, os objetivos acho que é algo que é muito importante em qualquer cadeira serem transmitidos aos alunos, não só no início do semestre. Por exemplo, a primeira aula, acho que é uma aula fundamental. Os alunos, eu tento ter sempre essa preocupação, que é mostrar, eu não faço apenas a apresentação, não é? Aquela apresentação da praxe. Eu faço a apresentação da cadeira. Acho que é muito importante eles perceberem, naquela aula, o que é que se vai passar ao longo do semestre. E para isso seleciono um conjunto de slides de cada uma das aulas e mostro-lhes o encadeamento e porque é que cada aspecto vai aparecer em cada momento. E mostro-lhes e discuto com eles, mais importante até do que isso, o que é suposto no fim do semestre eles conseguirem fazer e saber a mais do que no início do semestre. Portanto, o que é suposto eles saberem resolver com esta cadeira. Portanto, e acho que isso é muito importante e ajuda-os a ter um big picture do que é que se vai passar no resto do semestre. E depois tento fazer isso ao nível de cada aula. Portanto, no início de cada aula apresento sempre um sumário, portanto, com o índice, digamos, da aula, e depois mostro e explico o que é que no final daquela aula eles devem saber de essencial. Portanto, e acho que isso é muito importante e os ajuda portanto, a definir e a perceber o que é que se vai passar. Eu acho importante gostar de dar aulas. E mesmo que não gostem de dar aulas, que o façam por dá-las bem. Acho que é bastante importante. Acho que devem pensar que os alunos não são máquinas de estudo, são pessoas, nos primeiros anos são ainda adolescentes e, portanto, acho que devem ser respeitados e ouvidos para podermos ajudá-los a ter sucesso académico e que eles tenham bons resultados. Digo sempre a eles, logo na primeira aula, que estou disponível para tirar dúvidas, sempre que quiserem podem contactar-me, eles podem colocar dúvidas quando as tiverem, antes da aula, durante a aula, depois da aula, podem tirar dúvidas por mail ou por Facebook. Aliás, criei um grupo dos meus alunos do IST, em que coloco algumas notícias sobre química orgânica e eles gostam bastante. E às vezes, de vez em quando, colocam-me algumas dúvidas pelo Facebook. Há um colega meu, muito mais velho, que já está reformado, o professor José Leitão, e uma vez falou-me uma coisa interessantíssima, que é o metaflauta. O metaflauta do Instituto Helen Keller, que é assim, os alunos, o objetivo é ensinar a tocar flauta. Pronto. E então eles arranjam uma cana e sopram para a cana e nada acontece. Não é? E depois lá furam a cana para ficar e fazem um furinho lateral e sopram e ouvem uma nota. Depois fazem outro furinho e sopram e têm duas notas. Não é? E depois começam a tocar músicas com uma nota, músicas com duas notas e, por fim,
quando chegam ao fim do processo, eles têm um instrumento que conhecem a teoria da construção e que sabem usar. Ok? Pronto. E eu uso o método da flauta. Portanto, eu tento desconstruir as matérias e levar os alunos a construí-las e a chegar a um determinado objetivo. Não é? Começam por, se calhar, tocar melodias só com uma nota, não é assim uma coisa muito apaixonante, mas no fim chegam lá. Aparentemente, e vários alunos me disseram isto, não importa se nós sabemos, por exemplo, o nome deles. O que eles me dizem é, está bem, não sabe os nomes de alguns de vez em quando, mas eu, por exemplo, tenho uma aula com 11 e todos os dias chego lá e o professor ainda não sabe os nomes. Aqui são 300 e o professor sabe o nome de toda a gente. Que é mentira a dobrar, não só não sabia o nome de toda a gente, mas eram só 150. Mas, portanto, as impressões têm um impacto na receptividade que as pessoas tenham. E mesmo a reação da pessoa que me fez esse comentário, já há uns quantos anos, é interessante. Eu disse, mas olha, que não é verdade, eu só disfarço bem, mas eu não sei os nomes de toda a gente. Ela diz, mas pelo menos tentou. E, portanto, essa sensação de que as pessoas importam, aparentemente, tem um papel muito mais forte do que nós pensaríamos. E é útil porque, em vez de eu, por exemplo, dizer a pergunta que não sei quem fez há não sei quanto tempo atrás, eu digo, lembram-se do comentário que a Joana fez há bocado, ou que o André fez há bocado, ou lembram-se a pergunta que não sei quem fez na aula anterior, e o ser a pergunta de uma pessoa específica também cria um ambiente em que eles sentem que a aula também é deles e que estão a participar na aula. Portanto, em vez de ser algo que vão assistir como quem vai ao cinema, é algo que também é construído em parte por eles. É evidente que muito dirigido por nós, porque pronto, é evidente que nós temos muito mais experiência e espera-se que sabemos o que estamos a fazer, não é? Ou que saibamos o que estamos a fazer. Mas a sensação de que se pertence a é uma sensação que faz muita diferença.